Segundo Vasquez, o sublime é o espanto e a elevação diante de fenômenos naturais ou ações humanas. Espanto porque primeiramente o homem se surpreende ou se espanta diante do terror de um mar raivoso, de um furacão ou de uma tempestade, e depois se eleva sobre ele. Essa elevação, sobreposição do homem sobre a natureza, é o sentimento do sublime, que também expressa e conscientiza o homem sobre suas limitações, mas também sobre sua força. Diante disso, Vasquez afirma que o sublime se expressa em uma ação humana através, por exemplo, do sacrifício de uma vida em nome de uma causa nobre. E na natureza, somente se houver distanciamento entre o sujeito, que é o homem, e o objeto, que é a natureza, pois se o homem se apequenar diante da grandeza e infinitude da natureza, não haverá sublime. A obra contemporânea Descension, do artista plástico Anish Kapoor, pode ser relacionada ao sublime a partir da explicação de Vasquez, pois o mesmo diz que o sublime é relacionado aos fenômenos naturais ou às ações humanas, sendo um poder ainda não dominado pelo homem, como furacões, tempestades, o mar raivoso, as estrelas. Entretanto, só será sublime uma vez que for contemplado a certa distância, o que causará conscientização do próprio poder humano. A obra de Kapoor faz uma analogia ao mar raivoso, que de certa forma é controlado e assistido de uma certa distância, em que não fará mal a quem a admira. Pode ser considerada um grande exemplo da arte sublime da contemporaneidade. Burke foi o primeiro a separar o belo e o sublime em sua obra Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, de 1757. Para ele, o sublime está ligado ao instinto de conservação, ao medo de perder a vida, que seria o medo mais extremo. Aplica-se quando um objeto provoca terror ou espanto no ser humano, tanto por excedê-lo em tamanho quanto ameaçar sua posição de segurança. É uma mistura de dor e prazer, mas um prazer um tanto quanto contraditório, pois depende da existência da dor, da existência de um perigo que seja a uma certa distância. Ele usa a palavra deleite para definir a sensação, que segundo ele é a emoção mais forte que a alma pode sentir. Algumas fontes do sublime são a escuridão, as trevas, a solidão, o silêncio, o vazio, a morte, a vastidão, a ideia de infinito e a grandeza. E a grande maioria, se não todos esses exemplos, eles podem ser associados a algum tipo de privação. As suas ideias se distanciam das clássicas e racionalistas e por isso o seu pensamento dialoga bem com o movimento romântico. A obra de arte pertencente ao romantismo, denominada Caminhante sobre o Mar de Névoa, por David Frederick, observa-se elementos sublimes associados à visão kantiana e exemplifica a seguinte perspectiva de Kant. Rochedos audazes, sobressaindo-se, por assim dizer, ameaçadores, nuvens carregadas acumulando-se no céu, avançando com relâmpagos e estampidos, vulcões em sua inteira força destruidora, furacões com a devastação deixada para trás, o ilimitado oceano revolto, uma alta queda d'água de um rio poderoso, tornam a nossa capacidade de resistência de uma pequenez insignificante em comparação com seu poder. Kant foi influenciado por Burke e complementou e adaptou suas ideias em seu livro Crítica da Faculdade do Juízo, de 1790. Ele aponta a ligação entre imaginação e razão, na qual o sublime seria o movimento da imaginação para apresentar as ideias da razão, uma vez que transcende a imaginação e esta está ligada aos sentidos. E justamente por ultrapassar os sentidos, o sublime está dentro do espírito e não fora. Um ponto interessante de seu pensamento é a ideia de infinitude. O sublime ocorreria com a experiência de finitude humana diante da grandeza e infinitude da natureza. E a natureza seria o objeto de desejo do homem e este sentiria prazer ao se sentir superior a ela. Nesse pensamento, a finitude e a pequenez estariam relacionados ao físico, à parte sensível, e a superioridade às ideias e, portanto, à parte racional. Para ele, o sublime não estaria restrito ao objeto, mas é sempre grande, sem forma ou ilimitado. E a maioria dos exemplos que ele usa estão ligados à natureza, seja uma tempestade, um tsunami ou uma avalanche, por exemplo. Mas todos estes exemplos eles precisam ser observados em certa segurança, que seria mais ou menos o que o Burke disse, com distância,
e, caso contrário, o sublime não ocorreria. Para interpretar essa obra do Barroco, eu prefiro usar as palavras da artista Rosângela Vig. Abre aspas. Enquanto a obra bela leva a um entendimento ilimitado, a obra sublime conduz à razão pura, o que Kant chama de chegar à totalidade de compreensão. O sublime pode, por exemplo, ser verificado numa espécie de perfeição estética invertida, ligada à grandiosidade e às possibilidades de interpretação. O mesmo se diz de obras imitativas da realidade, como Las Meninas, de Velázquez, de 1656, que permite ao espectador incontáveis interpretações quanto às pessoas apresentadas, quanto à forma como o artista se posicionou na obra e ainda quanto aos objetos apresentados. Sua concepção sobre o sublime, Lyotard foi influenciado tanto por Burke quanto por Kant. Ele mobiliza ambos para caracterizar o sublime como o terror da ausência da ocorrência, o terror das trevas relacionado à privação da luz, já que o sublime é um sentimento que implica ser despertado do nada, da desafeição, da angústia, da espera. É fundamentado pela condição do prazer negativo, pela impotência do pensamento em apreender o inexprimível. Já nesse sentido, Lyotard recupera os conceitos de Kant sobre as faculdades da imaginação e da razão, e afirma que o sublime desperta o conflito entre ambas, frente ao terror do indeterminado, do que ultrapassa toda e qualquer representação. Lyotard utiliza o sublime como justificativa teórica para as artes de vanguarda. Ele afirma que com a estética do sublime, a aposta das artes dos séculos XIX e XX é testemunhar do indeterminado existente. É através da vanguarda modernista que o sublime se apresenta como o medo do vazio que abrange e transborda o momento criativo, que anuncia o caráter complexo, instável e paradoxal da obra do artista, que tenta fazer ser visto algo que não se pode ver, que apresenta como conteúdo o inapresentável, faz alusão ao irrepresentável, proporciona a experiência do inexprimível e é ignorada pela comunidade devido a isso, pois ela não se reconhece nas obras, ignora as obras e rejeita as obras como algo que não percebe, já que em O Inumano de 1997, o sublime para Lyotard parte da crítica e análise sobre a noção desse sentimento quanto à percepção das obras do artista Barnett Newman, pintor expressionista cujo objetivo das obras era comunicar algum conteúdo emocional a quem a observasse. Lyotard afirma que o espaço newmaniano não é mais triádico, no sentido de que seria instanciado em um destinador, um destinatário e um referente. A mensagem não fala de nada, não emana de ninguém. Não é Newman quem fala, quem faz ver por meio da pintura. A mensagem, o quadro, é o mensageiro. Ele diz, aqui estou, ou seja, sou teu. Dessa forma, a obra de Newman é o testemunho do indeterminado, do mistério por trás dela, do silêncio que suscita o sublime, esse sentimento contraditório que anuncia a indeterminação. O quadrado negro de Malevich é um símbolo do vanguardismo russo e, apesar de parecer desprovido de sentidos simbólicos, sugere ao espectador diversas interpretações e opiniões através da tentativa de racionalizar a pintura e de buscar um significado nela. Porém, essa tentativa só evidencia a impotência da razão em apreender o inexprimível, que, segundo Lyotard, não reside no além, no outro mundo, no outro tempo, mas nisto, que ocorra alguma coisa. Portanto, o sujeito que se depara com essa obra experimenta o inexprimível, o que está oculto à sua percepção, o que está além do que ele pode atribuir, além de qualquer representação figurativa, o que permanece apenas no silêncio, na expectativa de que algo ocorra, na dor em não poder determinar e no prazer diante da obra. A Fonte, do Marcel Duchamp, de 1917, é uma das obras mais importantes e conhecidas do movimento dadaísta. Ela segue as ideias do Lyotard sobre as vanguardas. A Fonte ela deixa de lado o belo e os modelos de arte conhecidos até então, e assim ela retira qualquer metáfora ou símbolo que o observador poderia usar para tentar ler ou identificar a obra, provocando reações como o choque e a surpresa.
O conceito da coleção Spring Couture 2018 da designer Guo Pei está relacionado à grandeza, força e magnificência dos elementos da natureza. Esse conceito tange-se à perspectiva de Vasquez em relação ao sublime natural, ao qual o filósofo diz ser a expressão de um poder ainda não dominado pelo homem, mas que conscientiza ele sobre seu próprio poder e desperta nele a confiança sobre suas próprias forças. Dessa forma, o vestuário da coleção apresenta colorações e formas que remetem às raízes, ao mar, o céu infinito, dentre outros elementos que despertam a contemplação no homem. Tal contemplação prazerosa é possibilitada pela relação sujeito-objeto, em que, após certo distanciamento psíquico entre sujeito e objeto, esse se torna uma situação estética formada por aquele. Na coleção Fall Culture 2019, a designer Guo Pei descreve-a como um universo alternativo que pode representar o que acontece após a vida. As formas e conceitos presentes no vestuário sugerem um tipo de portal na sua imaginação e os questionamentos mundanos em relação à vida e morte. Tais perspectivas remetem ao sublime e podem ser explicadas pela filosofia de Edmund Burke. Para Burke, o sublime provoca espanto, incerteza, vastidão e ideia de infinito. Ele afirma que é quando o homem é ameaçado por algo que o excede e ou sua posição transita inesperadamente de uma situação de segurança para uma de insegurança. Também pode ser definido como a qualidade dos sentimentos de grandeza e vastidão que provocam uma emoção particular e individual, geralmente atribuídos ao medo e ao espanto. Tais fatores coincidem com a incerteza e receio da morte e do desconhecido, apresentados na coleção de moda citada. A palavra sublime ou sublimação vem da química, que designa o processo pelo qual um corpo sólido se transforma de uma forma direta em gasoso, sem passar pela forma líquida. Na arte, se refere aos processos psicológicos de transformação que as experiências ordinárias e pouco significativas se convertem em algo nobre e refinado, por exemplo, uma epifania, fruição estética ou saborear algo que alguém construiu. O sublime está ligado, de acordo com Kant, à grandiosidade e às possibilidades de interpretação. Devido a isso, foi escolhido o fashion film denominado Sublime Fashion Film. O filme é dividido em 4 versos e um epílogo, podendo ser uma analogia ao misterioso, à morte, que pode ser representada pela mulher de preto. Se remete ao passado e ao se aproximar das outras damas, como a de vestido azul e a de vestido bordô, e ao interagir com elas, as manda para outro lugar, um lugar misterioso. O filme remete e remexe com o psicológico e imaginário, podendo ser alvo de diversas interpretações e analogias. Também foi escolhido um editorial de moda, que é o de Luiz Monteiro, para Harper's Bazaar Arábia. Apesar de a estética do sublime não ser o tema principal, o tema base, podemos o relacionar com as duas peças escolhidas, pois não possuem uma forma certa. Trazendo para as palavras de Lyotard, a obra não depende de modelos, tenta apresentar o que não é apresentável, não imita a natureza, é um artefato, um simulacro.